verdadeiramente por uma transformação na sua casa. Acho que você simplesmente está perdendo um tempo precioso. Algo que realmente é de muita estima. E com isso, muitas pessoas têm parado e têm dito, poxa, é verdade, hein? Poxa, é verdade. E aí, com isso, as pessoas vão fazendo o quê, pessoal? Vão se privando da graça de Deus. Porque vão achando realmente que o que elas têm que fazer por Cristo é desperdício. E o que Cristo fez por nós? Então não seria? E o que Cristo fez por nós? Porque está escrito na palavra de Deus que Deus provou o seu amor por nós, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário, mesmo nós ainda sendo pecadores. Mesmo sendo ainda pecadores, Jesus. Então não foi um desperdício? Se nós formos analisar e colocar aí ao pé da letra, o que Cristo fez, o que Deus fez por nós foi um desperdício. Ele poderia ter dito, não, é um desperdício. Os anjos, os querubins, os serafins, todos aqueles que estão diante de Deus lá no céu, poderiam ter dito, Senhor, que desperdício, você enviou seu filho. Por quê, Senhor? É um desperdício. Mas ninguém ousou falar. A Bíblia não diz que não teve um anjo doido que tivesse a coragem para falar uma besteira dessa. Ninguém foi louco para chegar para dizer para Deus o que ele devia fazer ou não. O apóstolo Paulo fala isso para nós. Quem somos nós para querer chegar para Deus e dizer o que Deus deve fazer ou não? Quem nos deu tanta sabedoria para querer chegar para Deus e dizer que ele está certo ou ele está errado? Não, de forma nenhuma. Então os discípulos acharam que aquilo que aquela mulher estava fazendo por Jesus era desperdício. Então por que não vender, né? E simplesmente pegar e distribuir aos pobres? Mas será que era isso que eles queriam mesmo? Não, de verdade não. Aí olha o que é que Jesus pega e diz, pessoal. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Então Jesus não, para de afligir essa mulher, para de perturbar essa mulher, para de hostilizar esta mulher, para de verdadeiramente querer trazer à cabeça dela confusão, não, deixa ela. E Jesus pegou e disse, pois praticou uma boa, o que, pessoal? Uma boa ação para comigo. Então Jesus está dizendo, o que ela fez foi uma coisa boa, para com quem? Para comigo. Ou seja, Jesus está dizendo que o que ela fez, ninguém fez. A atitude dela, ninguém tomou atitude de fazer. Ninguém se preocupou em fazer. Segura aqui um pouquinho. Agora vamos lá no Evangelho de Marcos, pessoal. Vamos ver como é que Marcos narra essa narrativa aqui para nós. Como é que é a narrativa de Marcos aqui? Marcos capítulo 16. Vamos lá? 14, desculpa. Marcos 14. Marcos 14, versículo de número 3. Diz assim o versículo de número 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Marcos também está afirmando que o cidadão era um leproso. Vamos continuar. Diz, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre o que, pessoal? Sobre a sua cabeça. Olha que bonito. Aí ele continua. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram. Já Marcos aqui, pessoal, já não está aqui dizendo que foi os discípulos. Marcos está dizendo que alguns que estavam ali, né? Poderia ter sido também os discípulos, poderia não ter sido, não sei. Mas Marcos aqui não está dizendo quem foi. Diz assim, ó, se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar-lhe aos pobres. E bramavam contra quem, pessoal? Olha aí, ó. E bramavam contra ela. Ninguém se preocupou em saber se Jesus iria ali, pessoal, curar aquele leproso ou não. Ninguém se preocupou se ali naquele momento
Jesus iria agir na vida daquele homem, e se aquele homem seria purificado ou não. Todo mundo concentrou o que, pessoal? Nesta mulher, na atitude que essa mulher teve. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é que muitas vezes nós estamos desperdiçando algo muito importante, que é a unção de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia está falando aqui nos dois textos aqui sobre a unção que essa mulher fez sobre Jesus, sobre a unção que ela colocou sobre ele. O próprio Jesus reconhece isso. Aí ele diz aqui, ó, vamos lá, olha o que ele continua dizendo. Versículo 16, olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, disse-lhe: deixa para que a molestais. Então Jesus diz: deixa, por que vocês estão molestando ela? Por que vocês estão aqui perturbando ela? Deixe ela. Aí Jesus disse: ela fez-me uma boa obra. Porque sempre, aí olha o que Jesus respondeu: porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, e quando fazer-lhe bem o quando quiserdes, mas a mim nem sempre o que, pessoal? Olha aí, aí Jesus pega e diz, ó, mas a mim nem sempre tereis. Mas a mim nem sempre vocês vão ter convosco. Então, olha a visão dessa mulher e olha a visão dos outros que ali estavam. O pessoal não entendeu a visão dessa mulher. Jesus pegou agora abertamente e disse, olha, deixa ela. Ela está fazendo uma boa obra. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Pobre sempre vai existir. Sempre vai ter pessoas, né? Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, que está sendo transmitido aqui, porque agora tudo é homofobia, no tupia, com topia, com topóis. E aí a gente pode ser lacrado aí nesse negócio. Então, tomar cuidado. Porque Jesus estava falando que as pessoas menos favorecidas, vamos falar um português bonito agora. As pessoas menos favorecidas, vocês vão ter sempre com vocês. Mas a mim, não. Não. E a grande verdade é essa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que muitas vezes nós vamos trocar a presença do Senhor Deus. Tem gente trocando a presença do Senhor Jesus por muito menos. Tem gente trocando a presença do Senhor por muito menos. Tem gente trocando a unção do Espírito Santo de Deus. Porque hoje somos nós quem recebemos a unção, a virtude do Espírito Santo. Hoje somos nós quem somos alcançados por essa unção poderosa. Hoje somos nós quem recebemos algo de um valor inestimável. Somos nós que recebemos algo que não tem valor neste mundo, a presença do Espírito Santo de Deus. O salmista Davi diz, Senhor, o que tenho eu no céu além de ti, e não há na terra que eu queira mais que a ti. Então o próprio salmista Davi, um dos homens mais ricos da sua época, um dos reis mais providos, né, de prosperidade da sua época, mas ele comparou, entenda muito bem, a presença do Espírito Santo. Ele disse que nem toda a riqueza desse mundo se compararia à presença do Espírito Santo. E que todo o bem que ele tinha, que tudo aquilo que ele tinha, jamais seria suficiente para substituir a presença do Senhor. Então nós não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo. A unção de Deus sobre a nossa vida. A unção de Deus sobre nós. Nós precisamos ter essa unção. E aí ele continua. Vamos agora, sabe para onde? Lucas. Vamos ver como é que Lucas narra, que eu vou terminar aqui. Lucas, capítulo de número 7. Vamos lá. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7. Vai ser bem rapidinho aqui agora. Lucas, capítulo 7. Olha como é que ele fala aqui. Lucas, capítulo 7. Versículo 36. Você prestou atenção como é que Lucas vai apresentar agora? Olha a narrativa do Lucas. A narrativa do Lucas, e na realidade, como é que Lucas apresenta ela? Né? Como é que Lucas apresenta essa narrativa? Enquanto Marcos falavam a respeito do jantar, a Bíblia aqui no caso de Lucas fala a respeito de uma pecadora que resolveu, vamos usar assim essa expressão, que resolveu roubar cena, que resolveu chegar naquele lugar e fazer a diferença. Aí o que é que diz? Diz assim, ó, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então olha que coisa interessante. O texto começa dizendo que um fariseu chegou para Jesus e implorou, rogou Jesus, dizendo, Senhor, vai almoçar, vai jantar comigo.
Vamos na minha casa. Eu acredito que pela insistência Jesus foi. Aí diz o texto, foi com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Prestou atenção agora? Porque agora Lucas já não chama um cidadão de leproso, mas de fariseu. No caso do Lucas, ele não era leproso, ele era um fariseu. Aí o Lucas pega e diz assim, ó. Diz assim, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Opa, Marcos agora se volta toda a atenção a quem? A essa mulher. Marcos então mostra aqui, pessoal, que essa mulher era o quê? Era uma pecadora. Por isso que eles estavam hostilizando essa mulher. Por isso que eles estavam ali, ó, né, sobre ela, dizendo, uma mulher pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, olha a narrativa agora de detalhes, olha a riqueza de detalhes agora que eu falei para você, e chorando, começou a regar-lhe os pés com as suas lágrimas. Então o texto aqui, o Lucas já começa a olhar, sabe o que, pessoal? A riqueza de detalhes. Lucas já começa a olhar, sabe o que? Algo diferente naquela mulher. Ou seja, o Lucas foi o único que não olhou para ela com um olhar de quê? De desprezo, de descaso. Não. Lucas foi além do quê? Do pecado daquela mulher. Lucas foi além daquela mancha que tinha nela. Lucas foi além daquela situação. Lucas foi além de tudo isso. Ele foi lá na alma daquela mulher. Ele foi lá na dor que aquela mulher estava sentindo. Ele foi lá no desprezo que aquela mulher estava vivendo. Que desprezo que aquela mulher estava vivendo? Era um desprezo muito grande. Era algo difícil que aquela mulher estava passando. Aí diz o texto aí, ó. Vamos lá? Diz assim, e rogava e enxugava. Então ela fazia duas coisas. Vou ler o versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, fez o que, pessoal? Começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas, ou seja, ela chorava. Segunda coisa que o texto diz aí, e enxugava-los com os seus cabelos de sua cabeça. Terceiro, pessoal, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. Olha que coisa forte. Então ela chorava, ela estava assim aos pés de Jesus, ela estava com uma dor na alma gigantesca que ninguém podia entender. Enquanto aquela mulher estava sofrendo, todo mundo estava apontando o dedo para ela e criticando ela. Enquanto aquela mulher estava ali dizendo, Deus, olha para a minha dor, olha para o meu sofrimento. Enquanto todo mundo estava desprezando, abandonando, simplesmente aquela mulher estava lá aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, olha para mim, Deus, eu estou precisado. Estou necessitado da tua ajuda. E Jesus simplesmente pegou e deixou aquela mulher rasgar o coração. Ela chorava. Porque eu já preguei aqui para você que muitas vezes, pessoal, entenda, a Bíblia diz que Deus, ele vê as nossas lágrimas. Deus vê as nossas lágrimas. Deus vê as lágrimas que rolam no nosso rosto. Ele sempre vai estar vendo. E aquela mulher fez isso. E aí ela percebia que com suas lágrimas molhava os pés de Jesus, ela não tinha nenhuma toalha. E o que ela fez? Pegou os teus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus. Ou seja, após lavar os pés de Jesus, ela vinha com unguento e ungia Jesus por inteiro, pessoal. Vamos continuar. Quando isso viu o fariseu, olha aí, ó. Quando o leproso, o fariseu, viu isso, o que o texto está dizendo aí? O fariseu tinha convidado, falava consigo dizendo, olha a diferença agora da narrativa, ó, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe, pois é uma pecadora. Então o fariseu que era um leproso, Mateus afirma que ele era leproso, sim ou não, pessoal? Lucas fala que ele era leproso, sim ou não, pessoal? Jesus sabia, todo mundo sabia. Ele rogou, pediu. Jesus não disse não, Jesus foi. Jesus estava na casa daquele homem. Mesmo ele sendo um homem impuro, mesmo pela lei, ele sendo uma pessoa desprovida de receber pessoas na sua casa. Mas Jesus foi à casa deste homem. Jesus estava com ele. Mas este homem, mesmo diante da sua impossibilidade, mostrou que a sua lepra ia além de algo físico.
era também o quê? Era também algo espiritual. Estava no coração dele. Porque ele olhou para aquela mulher e se desfez daquela mulher simplesmente porque era uma mulher pecadora. E aí ele fez o quê? Criticou Jesus dizendo, mas se ele soubesse quem é essa mulher e quem lhe tocou, ele saberia que ela era o quê? Uma pecadora. Só que Jesus também sabia. Assim como Jesus sabia que ele era um leproso e fariseu, Jesus também sabia que ela era uma pecadora. Só que qual foi a diferença? A diferença foi que mesmo ela não convidando Jesus para sua casa, foi que mesmo ela não preparando um jantar para Jesus, mas ela simplesmente se lançou aos pés do Senhor, para buscar o perdão de Deus, para mostrar que ela estava disposta a mudar de vida. Preste atenção, o fariseu, mesmo recebendo Jesus na sua casa, não mostrou, irmão, no seu coração arrependimento nenhum. Não mostrou arrependimento nenhum. Não mostrou que estava ali verdadeiramente, porque ele queria uma transformação, não só física, mas espiritual. Essa mulher queria uma mudança total e completa. Mas olha o que acontece aqui no texto. Diz assim, vamos lá rapidinho. Diz assim, e respondendo Jesus, verso 40. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-me, mestre. Olha que forte. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. Jesus estava falando aqui de quem agora, pessoal? Jesus usou isso aqui, uma parábola, para mostrar para o Simão que ele estava falando do Simão e estava falando da pecadora. Jesus pegou e disse assim, e não tendo ele com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Os 2 foram perdoados, disse Jesus. Dize-me, pois, qual deles o amara mais? Então Jesus perguntou, qual deles o amara mais? E o Simão respondeu-lhe e disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse-lhe a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as suas lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Olha aí, ó. Você não me ungiu, porque isso era uma tradição, tá, pessoal? Tudo que Jesus está falando aqui era uma tradição. Era algo que tinha que ser feito. Quando você recebia qualquer pessoa na tua casa, qualquer visitante que você recebia na tua casa, era uma forma, pessoal, de você mostrar, sabe o quê? Respeito. Era uma forma de você mostrar que realmente você tinha prazer em receber aquela pessoa. Aí você colocava uma bacia com água para lavar os pés da pessoa. Você recebia a pessoa com ósculo santo, beijando na face, dando aquele abraço e beijando a pessoa na face. E depois que a pessoa lavava os pés, que você recebia a pessoa, você ia lá, pegava o óleo da unção e ungia aquela pessoa. Então era algo comum acontecer isso. E nada disso o que, pessoal? O Simão não fez nada disso, porque foi o próprio Simão quem o chamou. Foi o Simão quem levou Jesus para sua casa. Mas olha que coisa bonita, aquela mulher foi lá para mostrar que aquele que o havia convidado não teve a preocupação de seguir o que, pessoal? Aquilo que era tão comum e tão normal. E aquela mulher, mesmo não estando na sua casa, fez o que o Simão não fez. E fez com tanto amor. E o texto diz aí, vamos lá? Jesus disse, não me ungiste, ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados, olha aí, pessoal. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são o quê? Perdoados. Porque muito o quê, pessoal? Muito amor. Ou seja, o que é que Jesus está querendo dizer? Que quando nós amamos de verdade, nós não medimos esforços para fazer aquilo que é necessário. A gente não vai ficar dando ouvidos a um, ouvidos a outros. A gente faz o que tem que fazer e pronto, acabou. A gente faz aquilo que a gente sabe que é necessário. Talvez muitas pessoas ou amigas daquela mulher, porque com certeza era uma mulher desprezada pela sua família, porque ela era uma mulher pecadora, com certeza não vivia com a sua família com certeza desprezava pela atitude que ela tomou de viver uma vida perdida, com certeza vivia com outras.
E quando as outras viu que ela pegou o que ela recebia de salário, porque o que ela levou para Jesus, o unguento que ela ungiu a Jesus, era o salário dela. Era a economia de todo o seu trabalho. E ela havia juntado muito, pessoal. Porque mesmo fazendo o que ela fazia, mas era uma mulher que de certa forma se aproveitava daquela situação. Porque eram homens muitas vezes providos de muitas, né, condições que a procuravam. Ela não era qualquer pessoa, de certa forma. Ela não fazia isso com qualquer pessoa, não. Mas o texto diz então que ela juntou e tudo que ela tinha, ela pegou, ou seja, representando o quê? Que naquele momento, o que ela estava fazendo, pessoal? Colocando aos pés de Jesus todas as suas preocupações, todos os seus temores, todos os seus medos e também todos os seus pecados. Ela estava dizendo, Senhor, chega, estou cansado disso aqui. O que é que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviar, e eu vos aliviarei. Então ela colocou aquilo representando o que, pessoal? O peso de uma vida de iniquidade. Para que aquilo representasse o quê? O amor com que ela havia ali colocado diante do Senhor. Então Jesus pegou e disse o quê? Olha só, por isso te digo que os seus muitos pecados. Então Jesus reconhecia que ela era uma pecadora e que ela tinha pecado muito, sim ou não? Jesus reconheceu os pecados dela, sim ou não, pessoal? Mas a pergunta que eu te faço, Jesus condenou essa mulher, pessoal? Jesus condenou ela, pessoal? E por que a gente tem uma vida de querer condenar os outros? Cuidado, irmão. Porque você está preso a um sentimento, por isso que você não vai para frente. Faz isso não, hein? Aí ele está dizendo aí, ó, e lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o quê, pessoal? Pouco ama. Então, olha que coisa interessante. E disse a ela, os teus pecados te são o quê, pessoal? Olha que forte, pessoal. Jesus pegou e na casa do Simão, se voltou para aquela mulher e disse para ela, mulher, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé o que, pessoal? A tua fé te salva, vai-te em paz. Então, olha, duas coisas que aconteceram aqui. Essa mulher recebeu, ela deu, mas recebeu. Ela ungiu a Jesus. Ela colocou aos pés de Jesus e saiu de lá com aquilo que ela realmente precisava, o perdão de Deus. Aquilo que realmente ela necessitava, do amor de Deus na sua vida. A lição que a gente aprende aqui, pessoal, é que se nós queremos de Deus, nós temos que aprender também a nos dar com alegria ao Senhor. Aprenda a se doar a Deus com toda a sua força, com tudo aquilo que você tem. Aprenda a se colocar aos pés do Senhor, para que verdadeiramente você receba dele aquilo que ele tem para você. Cuidado, não deixe o inimigo enganar você. As pessoas serão usadas para dizer para você que o que você vai fazer por Cristo é desperdício. Não, porque o que você fará não vai, irmão, significar nada perto daquilo que você vai receber da parte de Deus. Jesus disse para aquela mulher, ó, diante de todos, você pode ir em paz. Ei, ninguém vai utilizar mais essa mulher aqui não. Ninguém vai mexer com ela mais não. Se você, por exemplo, voltar lá no Evangelho de Mateus, Jesus acrescentou algo na vida dela. Sabe por que Jesus acrescentou algo na vida dela lá no Evangelho de Mateus? No Evangelho de Mateus, no finalzinho, vamos voltar lá só para a gente orar aqui agora. Lá no Evangelho de Mateus, nessa narrativa, que é o capítulo 26, né? Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vai lá no versículo 10. Olha que bonito tem aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. No 6, diz assim, ó, no versículo... põe ali no versículo 11, vai, deixa o versículo 11 ali. Deixa eu pegar do 11 em diante. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Olha o que ele diz no verso 12 e o 13. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez-lo preparando-me para o meu sepultamento. Aí olha o que Jesus fala no 13 agora. Em verdade te digo. Olha que coisa forte que Jesus está dizendo. Aonde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória de quem, pessoal? Olha que forte. Olha que forte que essa mulher fez. O que essa mulher fez foi algo tão gigante, mas tão algo gigantesco, tão poderoso, que o próprio Jesus está dizendo
que o que ela fez vai ficar por toda a história. Ou seja, enquanto a palavra de Deus for pregada, enquanto o evangelho, esse evangelho for anunciado para a memória dessa mulher, vai ficar registrado. Todo mundo vai saber a atitude que essa mulher tomou. E o Simão ficou aonde? Cadê o Simão? Aonde foi parar o Simão agora? Simão ficou em que lugar da história? Se perdeu na história. Porque não soube fazer o quê, pessoal? Dar o seu melhor. A minha mensagem, e para nós orarmos. Aprenda, quando você se oferecer por inteiro, de corpo e alma, mas com tudo que você tem, com tudo que você é, aos pés do Senhor, você terá tudo da parte de Deus. E pode ter a certeza, meu irmão, que você não será esquecido, não. O Senhor vai lembrar de você. Você pode ter a certeza que Deus fará na sua vida coisas grandes. Amém? Quem entendeu o recado, vamos aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Ele bem forte. Enquanto todos olhavam para aquela mulher com hostilização, enquanto todos olhavam para aquela mulher com olhar de desprezo, aquela mulher foi transformando, Jesus foi transformando a história da vida daquela mulher. E hoje, quando se fala dessa história, não se fala para condenação, se fala para a memória desta mulher. Porque quando Deus resolve mudar a história da vida do ser humano, Deus muda para verdadeiramente mostrar que Deus é Senhor. Amém, pessoal?